E me ouvir bem? La tela sí, Ok. Meu nome, boa tarde, né? Meu nome é Kevin. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite por estar falando um pouco mais dos amplarídeos, né? Ao lado de renomados aí pesquisadores na malacologia. E hoje aqui, então, como tema dessa palestra, como título dessa palestra, né? Eu trouxe para vocês alguns insights moleculares, né? Dentro da sistemática, evolução, ecologia e conservação dos amplarídeos, né? Então, ao longo dessa palestra, nós vamos nos debruçar em quatro perguntas principais, duas delas, né, por que estudar, quem são os ampularídeos, né, e por que estudá-los. Então, mal ou bem, quando a gente entender quem são os ampularídeos, nós vamos entender, implicitamente por que estudá-los. E as outras duas perguntas subsequentes, né, como que era o conhecimento dos ampularídeos antes da abordagem molecular e como que essa abordagem molecular ela mudou esse cenário do conhecimento dos ampularídeos. Primeiramente, os ampularídeos, né, eles são gastrópodes límicos, ou seja, os gastrópodes de água doce, e eles estão distribuídos aí em 8 gêneros. Saulia, Pila, Afropomus e Laniches, eles ocorrem na região do Velho Mundo, e Marisa, Azolene, Felipônia e Pomácia, que ocorre na região do Novo Mundo, aqui nas Américas. Sendo que o gênero Pomácia ele se destaca por geralmente constituir a maior parte da malacofauna limícola, onde ocorre, e também por possuir a maior riqueza dentro dessa família, alcançando cerca de 100 espécies. A família, ela tem origem gondônica, né? E ela está dividida aqui em dois grandes grupos. O, o clado do Velho Mundo, né? Que ocorre aqui na África e na Ásia. E o clado do Novo Mundo, que ocorre aqui nas Américas. Então, desde o sul da América do Sul até o sul da América do Norte. Os ampularídeos, eles possuem importante papel no ecossistema, são citados como pragas agrícolas e como hospedeiros intermediários de nematóides. Eles são importantes no ecossistema porque eles fazem parte na cadeia trófica e servem de alimentos para muitos outros animais predadores, como o gavião caramujeiro, crocodilos, outras aves, tartarugas e entre outros. Eles são citados como pragas agrícolas também, porque alguns ampularídeos de origem neotropical eles foram introduzidos no Sudeste Asiático, seja por agricultura ou por alimentação humana, e tem causado enormes prejuízos econômicos, né? Principalmente aí em plantações de arroz e muitos governos asiáticos eles têm investido fortemente para poder tentar combater os ampularídeos que virou uma praga no Sudeste Asiático. Além disso, algumas espécies de pomácea, elas podem ser hospedeiras intermediárias de nematóide Angiostrongelus cantonense. Esse nematóide ele causa a zoonose meningite eosinofílica. Mais de 40 casos reportados já foram reportados para o Brasil e Pomácea lineata ela já foi encontrada infectada no Nordeste brasileiro. O homem ele é o hospedeiro acidental e ele se infecta através de hortaliças mal lavadas ou os próprios hospedeiros intermediários ou paratênicos crus ou mal cozidos. Como o homem ele é o hospedeiro acidental, o homem ele não libera os ovos, né, desses nematóides em suas fezes. Os ampularídeos eles têm sido citados desde o período pré-linneano, né? E desde então tem havido uma considerável confusão taxonômica em torno da validade dos nomes genéricos utilizados, principalmente por conta da abordagem puramente conquiliológica. Aqui, como podemos ver, nós temos uma prancha de Pomácea canaliculata e outra de Pomácea maculata que podem apresentar grandes variações intraespecíficas, e isso causa grandes confusões taxonômicas. Essa variação ela pode ser influenciada principalmente pelo ambiente, né, como
o tamanho o volume da água, se é pouco volume de água, pouco volume, muito ou pouco volume de água, assim como se é uma água que está ali com muita concentração de ferro, ou de cálcio, isso tudo vai influenciar, na formação da concha. Então, a gente pode facilmente confundir essas espécies, né? Isso, por sua vez, impacta todos os outros aspectos do conhecimento científico, como ecologia, biossegurança, evolução e muitos outros. Essa confusão taxonômica, ela começou desde a descrição da família, que foi descrita por Gray em 1824, o qual utilizou o gênero Ampullaria, né? Foi o gênero utilizado para descrever essa família. E mais tarde esse gênero viria a ser sinonimizado com pila. E aí durante o século XIX, né, tivemos muitas ilustrações, muitas monografias, inclusive excelentes monografias com descrições das conchas, e alguns nomes ainda permaneceram, como é o caso de Pomácia sorsa, né, como aqui estava escrito como Ampullaria sorsa, e aqui também Pomácia escalares, né, atualmente Pomácia escalares, porque algumas conchas, ela, apesar de algumas outras espécies variarem, algumas espécies, outras espécies, elas possuem uma concha bem característica. Aqui, por exemplo, na escalário, nós podemos ver que as voltas da concha, elas formam ângulos bem oblíquos, né? Como se fosse, de fato, uma escada. Tanto é que o nome dela é escalares. E como essa sorja também, ela possui essa concha também bem característica, com ângulos mais oblíquos, e também essa borda aqui, ó, que ela tem essa parte enegrecida nessa borda, né? Bom, e aí, em 1920, esse naturalista alemão aqui, cujo nome é difícil a pronúncia, ele foi um dos pioneiros a descrever, então, as características anatômicas de Pomácia maculata, né, qual ele citou como Pomácia ampullaria gigas, que viria a ser sinonimizado como Pomácia maculata. Então, nesse trabalho, ele forneceu aqui ilustrações belíssimas de uma infinidade de sistemas, né, inclusive do sistema reprodutor masculino, o qual a gente utiliza até hoje como característica é, anatômica, né, diagnóstica. Então, isso daqui é uma bainha do pênis, né, de um ampularídeo, e a gente usa essas características como diagnóstica anatômica das espécies. Então, a gente avalia aqui principalmente o tamanho da bainha, a forma, assim como a disposição das suas glândulas, também é uma característica que vai aí auxiliar na identificação das espécies. Também ele forneceu aqui algumas características do sistema excretor, né? Esse aqui é uma câmara posterior do rim, e também o sistema reprodutor feminino. Lembrando que esses animais eles são dioicos, e é importante que a gente também procure identificar algumas características diagnósticas nessas espécies, né, nesses amplarídeos, porque como eles são animais dioicos, pode ser que algumas vezes a gente vá a campo e consiga coletar somente fêmeas. E aí, como é que vai ficar a identificação? Então, por isso que é importante a gente também verificar se há algumas características, né, no sistema reprodutor feminino. E aí, durante a década de 50 até o início ali na década de 90, nós tivemos um boom na descrição da anatomia desses moluscos, né? Como a gente teve aí belíssimas também descrições tanto do sistema desse aparato copulador, né, masculino, quanto as rádulas, quanto características da concha, como característica dos ovos, foram belíssimas e contribuíram significativamente para a taxonomia dos ampularídeos, né? Bom, finalmente, na década de 90, nós ouvimos aí, então, as primeiras palavras, as primeiras hipóteses filogenéticas e biogeográficas com relação aos ampularídeos, né? Mas ainda com uma abordagem puramente anatômica, né? Morfológica, que foi feita também por essa belíssima monografia de Thomas Bertholdt, um naturalista também alemão. Então, aí, para quem sabe alemão, fica mais fácil ler essa monografia. E também tivemos um outro manuscrito, né, 2 anos após, de Rüdiger Bielig,
como uma reanálise dessa cladística de Bertholdi. Bom, primeiro, Bertholdi, ele, através dessa imensa monografia, fornecendo aí algumas características do sistema, dos sistemas dos ampularídeos, né, sistemas anatômicos, ele propõe, então, a primeira hipótese filogenética, o qual aqui ele coloca como Afropomos como o gênero mais basal dessa família, e ele também relata que a família possivelmente tem origem gondwana, né? Então, aqui, para a hipótese biogeográfica dele, ele propõe que o Ampularídeo ancestral deu origem ao Afropomos moderno, que deu origem ao gênero Saulia, ao gênero Laniste e a todos os outros ampularídeos. Ele também forneceu aqui, como a gente viu naqueles primeiros slides, a distribuição da família Ampularídea, né, que pode ocorrer aqui em todo o mundo, nos trópicos e subtrópicos do mundo. 2 anos depois, né, como eu havia falado, o Bieler, numa tentativa de reanálise, ele discorda de algumas codificações dos caracteres que foi feita por Bertholdi, e ele também critica alguns termos que o Bertoldi ele introduz, ou seja, de forma rasa ou que ele não explicou muito bem alguns termos que o Bertoldi introduziu. Então, numa tentativa aí de fazer uma reanálise, ele propõe uma outra filogenia e a principal diferença entre essas topologias é que o gênero Saulia, ao invés do gênero Afropomus, ele cai como um grupo mais basal dos ampularídeos e também aqui no grupo Pomácea, Marisa, ele cai dentro do grupo Pomácea, né? Então, formando assim um clado parafilético. Bom, aí no começo dos anos 2000, né, em 2003 e em 2006, Cal e Tiengo, eles publicaram um catálogo, um excelente catálogo, visando principalmente tentando mitigar esses problemas taxonômicos, né, com a lista de nomenclaturas, é, e também fornecendo aí as informações de onde se encontram o material tipo dessas espécies, a distribuição, da mesma forma que o Simone também, mas não focado somente com os ampularídeos, mas sim como os caramujos terrestres de água doce do Brasil. O Simone ele fornece aí aproximadamente 68 espécies de pomácea com as suas ilustrações. Bom, e finalmente aqui em 2007 nós temos o primeiro trabalho publicado com uma abordagem molecular com os ampularídeos, né, que foi feito por Georgeson em 2007. Então, aqui ele trabalha com 5 genes, né, sendo que 3 desses são genes nucleares e 2 desses são genes mitocondriais. Aqui, o principal foco deles são os ampularídeos do Velho Mundo, mas a gente já consegue, né, apesar de ser algo inicial, assim, já foi um excelente pontapé, né? Um pontapé inicial muito bom para poder começar os estudos com abordagem molecular nos ampularídeos, né? Porém, a gente já consegue observar aqui algumas incongruências. A primeira delas é que Saulia, o gênero Saulia, que ocorre na região do Velho Mundo, ele forma um clado monofilético com os ampularídeos do Novo Mundo. A segunda questão é que o Afropomos ele cai como um grupo externo a todos os outros ampularídeos, né? Então, mais tarde, Reis e colaboradores, em 2009, eles forneceram uma outra hipótese filogenética muito mais robusta, com muito mais espécies e com muito mais espécimes, né? Com muito mais exemplares. E eles utilizaram 2 marcadores mitocondriais, né? E 3 marcadores nucleares. Então, aqui, a principal diferença, né, dessa topologia é que agora o Afropomos e o Saulia, junto com todos os outros ampularídeos, eles formam um grupo monofilético. Assim como todos os ampularídeos do Novo Mundo, eles formam um clado monofilético. Além disso, esses autores eles destacaram a importância da escolha do outgroup, né? Ou seja, do grupo externo, e como que isso influencia na topologia dos ampularídeos. Além disso, contrário à hipótese de Bertholdi, né, de 1991, através dessa análise filogenética,
aqui, né, a hipótese que foi biogeográfica por Bertholdi, e a de baixo, a nova hipótese biogeográfica. A diferença é que eles propõem que um ampularídeo ancestral deu origem ao Afropomos moderno, que deu origem a Laniches e Pila, que agora são gêneros irmãos, e que deu origem a Saulia e a todos os outros ampularídeos do Novo Mundo. Notem que Saulia agora ela forma um clado monofilético, né? Não um clado monofilético, mas ele compartilha um ancestral com os ampularídeos do Novo Mundo. Isso faz mais sentido do ponto de vista geográfico, porque Saulia é um gênero que ocupa estritamente essa região aqui da costa oeste da África. E a gente sabe que essa região aqui da América do Sul e a África, essa costa oeste da África, foi a última região a se desvencilhar, né, no antigo continente, do supercontinente Gondwana. Além disso, nesse mesmo manuscrito, os reis e colaboradores eles propõem uma característica mais derivada desses ampularídeos, né, do Novo Mundo. Eles propõem que os ampularídeos, com características mais derivadas, eles fazem a postura dos ovos acima da coluna d'água. Isso é uma característica, é uma novidade evolutiva dos ampularídeos do Novo Mundo, ao passo que alguns ampularídeos do Velho Mundo, eles colocam ou os ovos na linha da coluna d'água ou abaixo da linha da coluna d'água. Diferentemente do que foi proposto, né, por Reis em 2009, esse trabalho ele focou estritamente na biogeografia do gênero Pila. Então, aqui, esses autores eles consideram Pila como um excelente modelo biogeográfico. Isso porque o gênero Pila ele se encontra tanto aqui no continente africano e na Índia, que antigamente eles faziam, né, parte junto, né, do mesmo supercontinente gondwaniano, assim como eles também estão presentes aqui no Sudeste Asiático. É, Ao contrário, né, do que especulou-se Reis, que essa divisão, que essa colonização foi feita no Cretáceo, né, inclusive é contrário à hipótese biogeográfica, através desse estudo, né, com dois marcadores mitocondriais e dois nucleares, é, esses autores eles propõem que o gênero Pila ele colonizou o Sudeste Asiático no Eoceno. Justamente foi quando essa massa aqui, que faz parte hoje da Índia, ela se acoplou ao continente asiático. Então, o gênero Pila conseguiu se dispersar para o Sudeste Asiático e vice-versa. Então, aqui há uma troca genética entre pila asiática e do Sudeste Asiático e pila da Índia. Outras questões, né, que a genética ela pode nos ajudar, né, a resolver algumas outras questões é com relação à dinâmica populacional. Então, aqui, na tentativa, né, focado naquelas espécies que foram introduzidas no Sudeste Asiático, Reis e colaboradores em 2008, eles amostraram essa região aqui do Sudeste Asiático, aqueles ampularídeos de origem neotropical, né, que foram introduzidos aqui no Sudeste Asiático, na tentativa de rastrear possíveis de onde vieram esses ampularídeos, né? Então, aqui, eles conseguiram identificar quatro espécies, né? Pomácea canaliculata, Pomácea insularum, que mais tarde viria a ser sinonimizada com Pomácea maculata, Pomácea difusa e Pomácea scalaris. Com essas análises, eles conseguiram identificar que muitos haplótipos, eles compartilham haplótipos aqui da região aqui do sul da América do Sul, né, aqui da Argentina, passando por toda a extensão aqui do Brasil, chegando até o norte aqui da América do Sul. Então, as evidências que eles encontraram a partir dessas análises é que houve mais de uma introdução desses ampularídeos, né? E foram por toda essa região aqui que eles amostraram. Contrário às expectativas, né, de que hibridização sempre tem um impacto negativo na biodiversidade, a variação genética ela facilita
tanto as expansões naturais quanto as invasões ocasionadas pelo homem. Então, essa Gleason, né, colaboradores de 2020, eles encontraram aí evidências de papéis vantajosos na hibridização, tanto em Pomassa canaliculata e Pomassa maculata, né? Eles encontraram também um alto índice, né, de hibridização, com cerca de 30%, e que também um dado curioso é que eles encontraram Pomassa maculata também compartilhando haplótipos aqui com Pomassa canaliculata, que é encontrado aqui no sul da América do Sul. Dois trabalhos agora com genéticos com o intuito de resolver problemas taxonômicos. O primeiro deles é por Reis e colaboradores, 2012. É, Eles tentaram resolver problemas taxonômicos relacionados àquelas duas espécies de ampularídeos que foram introduzidos no Sudeste Asiático, né? Que é o caso de Pomacea maculata e Pomacea canaliculata. Isso porque, como eu havia falado no começo dessa apresentação, essas duas espécies elas podem apresentar uma grande variação intraespecífica. Então, eles tentaram resolver esses problemas taxonômicos relacionados a essas espécies, utilizando também o gene mitocondrial COL1. Então, através dessas análises, eles conseguiram ver evidências de que Pomacea maculata e Pomacea canaliculata são duas espécies completamente distintas e completamente distantes, filogeneticamente falando. Além de eles terem encontrado cerca de 13% de divergência genética entre essas duas espécies, o que é uma alta taxa de divergência genética. Barbosa e colaboradores de 2022 também resolveram alguns problemas taxonômicos, né, inerentes a essas espécies, que é o caso de Pomacea sorsta, né, e Pomacea intermédia. Esses dois caramujos, até então, eles eram considerados uma espécie só e que viria a ser tratado como duas espécies diferentes, né? Então, antes, o que era tratado, toda essa distribuição aqui era tida como a distribuição de Pomacea sorsta. No entanto, depois desse trabalho, a gente pôde perceber que essa distribuição ela é mais restrita do que a gente pensava. Isso é um problema porque essa espécie, a Pomacea sorsta, ela já estava no livro vermelho de espécies ameaçadas do ICMBio, e a gente percebeu que a distribuição dela é ainda mais restrita, o que cria uma situação ainda pior do que a gente já imaginava, né? E também coloca é, Pomacea intermédia como uma espécie ameaçada também de extinção. Nesse trabalho, apesar de essa espécie, né, ela foi considerada sinônima durante muito tempo, principalmente porque o sistema reprodutor masculino, né, aquele aparato copulador masculino, que é uma característica anatômica diagnóstica, elas são semelhantes nessas duas espécies. Então, isso teve essa confusão taxonômica durante muito tempo. Só que quando foi feita a análise molecular, através do gene mitocondrial COI, foi visto que elas são duas espécies completamente diferentes e que formam dois clados monofiléticos bem distintos e que essa variação no gene mitocondrial COI, ela pode chegar até em 14%. Além disso, eles encontraram 19 caracteres binários, né, caracteres moleculares entre Pomacea sorda e Pomacea intermédia. Agora, mais outros dois artigos, né, falando também sobre questões taxonômicas, porém, para descrever novas espécies amplarias. O primeiro deles foi por Yang e Yu, em 2019, no qual eles descreveram essa espécie de ampularídeo, né, Pomacea oculta, que ocorre no Sudeste Asiático, né, ali na China. Então, aqui, através dessas análises tanto filogenéticas quanto de delimitação de espécies, foi possível ver que essa é uma espécie totalmente distinta das outras demais, né? No caso, a Pomacea figulina e Pomacea maculata. Além disso, eles também forneceram toda aqui a descrição do aparato copulador, dos ovos, rádula, concha, entre outros. O segundo artigo, né, foi publicado aqui por Ramírez, primeiro Ramírez, colaboradores de 2022, e depois
na descrição das espécies por Ampuero e Ramírez, o qual foi descrito duas novas espécies de ampularídeos aqui nessa região amazônica peruana, né? Então, a partir dessa análise tanto do gene mitocondrial COI quanto do 16S, foi possível aí descrever duas novas espécies ampularídeos, Pomacea rive e Pomacea penai. Já chegando aqui no final da palestra, né? Eu deixei, apesar de ter tratado assim tentando tratar um panorama histórico, eu deixei esse artigo aqui de 2018, né, por último, justamente de propósito, porque o que está tá na crista da onda agora, né, que a gente diz, o que está em topo da tecnologia do sequenciamento de DNA é o sequenciamento de nova geração. Então, os primeiros ampularídeos sequenciados através dessa técnica foram os ampularídeos do Sudeste Asiático, né? Principalmente aqueles ampularídeos que têm ali aquela importância econômica, que foram introduzidos no Sudeste Asiático e têm causado diversos prejuízos econômicos para aqueles países do Sudeste Asiático. E também, recentemente, né, um artigo bem recente, a primeira vez foram publicados aí o DNA, o mitogenoma, né, completo de duas espécies de ampularídeo nativos aqui da Amazônica, né, na Amazônia peruana. Então, os sistemas de água doce, né, eles abriam algumas das espécies mais ameaçadas e vulneráveis. E, portanto, o desenvolvimento, né, e implementação das estratégias de conservação, elas requerem essa documentação precisa e das identidades e distribuição das espécies. Algumas questões elas permanecerão obscuras sem a compreensão mais completa da biodiversidade, distribuição dos ampularídeos e a capacidade de delinear de forma confiável essas espécies, né? Então, não só a genética, né, mas tentar integrar todos os dados, tanto da concha quanto da distribuição, da ecologia, isso tudo vai ajudar aí ter essa abordagem mais integrativa, ela vai ajudar a resolver muitos outros problemas tanto problemas populacionais quanto de evolução, como na taxonomia do grupo. Bom, então quero agradecer aí mais uma vez pelo convite. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui está meu e-mail para caso vocês queiram aí entrar em contato comigo. E desculpa aí por ter passado um pouquinho do tempo e obrigado.